Então vamos lá, vamos pro segundo do dia aqui, né? O hacker mais procurado pelos Estados Unidos. Vocês sabem quem que é, não sabe? Mas vamos ver o que o cara tem pra falar aqui. É do Pinheiro. E por incrível que pareça, eu acompanho esse cara, o Gustavo Pinheiro. Esse menino é bom. Hoje iremos falar sobre o hacker que simplesmente foi contra os Estados Unidos. Hoje iremos falar sobre o hacker que simplesmente foi contra os Estados Unidos e diversos outros países e empresas gigantescas como a Coca-Cola, expondo vários crimes pesadíssimos, o Julian Assange. E como vocês sabem, quem pisa no calo de gente poderosa sempre acaba se ferrando, e no caso de Julian, isso foi... Gente, só um comentário que eu queria fazer pra vocês. Um dia eu fui na Wikileaks e por curiosidade eu digitei o RSS e dei enter no search deles. Aparece uma caralhada de página com documento e vários documentos estão criptografados. levada até a Eu fiz isso só por curiosidade mórbida, tá ligado? Mas, cara, é assustador a quantidade de coisa que esse cara vazou, máxima velho. potência porque ele mexeu com as pessoas e entidades mais influentes no planeta. Pois é, hoje vamos entender essa história, mas antes não esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever se você for novo por aqui. É de graça, é rapidão e me ajuda muito. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Desculpa, Pinheiro. Ele te patrocinou, não me patrocinou. Então é isso aí. Vamos para aqui, ó. Vamos ver a vinheta do rapaz também. Pelo menos a vinheta vamos ver. Julian Paul Assange nasceu no dia 3 de julho de 71, na Austrália, e os primeiros anos da sua vida foram marcados por constantes mudanças, já que a sua família se mudava praticamente todo mês. Pra vocês terem uma ideia, antes de completar 14 anos, Julian já tinha morado em 30 endereços diferentes. Mas isso não era à toa, a sua mãe, a Christine Assange, estava tentando fugir de um relacionamento abusivo com o padrasto de Julian. Esse tipo de rotina fez com que Julian se tornasse uma criança altamente adaptável, e isso é algo que vai se mostrar essencial na nossa história. Eu não gosto de explicações extremamente psicologizantes, tá? Tipo assim, ah não, por causa disso ele virou uma pessoa super adaptável. Não, gente, não cai nessa não, tá? É lógico, determinados fatos vão ter um impacto na sua psique, mas não é sempre que isso vai ser determinante. Isso não é determinante, não é sempre que isso acontece, tá? Então, não cai nesse discurso extremamente psicologizante. Mas eu entendo aqui que ele tem que escrever um roteiro, ele tem que contar uma história. Eu entendo no caso do rapaz, né? Mais pra frente. Durante seus anos de formação, Assange desenvolveu um profundo amor pela literatura e pela ciência, sempre Eu acho engraçado você pegar as fotos dele, parece que ele não vai mudando muito ao longo do tempo. O rosto dele, a fisionomia dele é a mesma coisa. consumindo livros sobre matemática, física e programação. Na década de 80, aos 16 anos de idade, Julian teve acesso ao seu primeiro computador e foi uma questão de tempo até que ele começasse a colocar em prática o seu conhecimento em programação, assumindo assim a identidade de Mendex, que virou seu pseudônimo hacker. Mendex é um nome inspirado em uma frase latina que significa algo como um mentiroso nobre, e sob esse nick ele se juntou com outros dois hackers e Cara, só um comentário. Você sabe que eu mais gosto nos vídeos desse rapaz? É a trilha sonora que ele escolheu pra colocar nos vídeos dele. Que é a trilha sonora da sala da máquina de escrever dos Resident Evil clássico. Mano, eu adoro essa trilha sonora, velho. juntos formaram um grupo chamado Subversivos Internacionais. Nome de banda de garagem. Junto Tem nome de banda de garagem mesmo. É quando você vai formar a banda com seus brother, aí você não tem nome pra dar, aí a primeira coisa que vem na cabeça assim, você coloca, tá ligado? Aí depois banda vai mudando. eles embarcaram em uma série de invasões e explorações de falhas de segurança, mas não para tentar ganhar alguma grana com isso, e sim pela curiosidade e pelo desafio de fazer a parada. Pelo menos é o que eles diziam. O grupo acabou sendo responsável por invadir as redes de algumas das organizações mais prestigiadas do mundo, incluindo a NASA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e diversas instituições de segurança global. Desde cedo, Julian dizia que via o hacking como uma forma de arte, um meio de explorar e entender os sistemas digitais O Anonymous concorda com ele. que regiam o mundo. E para ele, invadir esses sistemas era uma vitória pessoal. E dá pra perceber E cara, por incrível que pareça, em história de hacker, é muito comum os caras pegar e invadir só pra falar, eu que fiz isso, tá ligado? Não é pra causar dano nem nada, é só pra provar, eu consigo, eu posso fazer isso, tá ligado? que ele realmente acreditava nisso, porque a primeira regra de Assange em qualquer invasão era não causar nenhum dano. O Se eu não me engano, tem até um rapaz que ele fica na internet. Ele faz live hackeando os outros, só que tá ligado? Ele pega, tipo assim, um cara lá que tá fazendo propaganda fascista, ele vai lá, invade o computador do cara, ferra o computador do cara e derruba a live do cara. Aí tem um cara lá produzindo conteúdo misógino, ele vai lá, invade o computador do cara e destrói o conteúdo do cara inteiro, tá ligado? O cara faz isso. Então você vê que, tipo assim, a galera associa muito o hacker
a figura negativa, mas nem sempre é, tá ligado? Tem gente que faz por esporte, invade o computador dos outros por esporte, só pra falar, eu posso fazer isso, tá ligado? O problema é que É tinha um muita loucura. grupinho de pessoas que não acreditava muito nisso, a polícia. Isso é verdade, o Julian Assange é um cordeirinho perto de outros hackers. Ele se comporta de forma quase positivista, né, em seu processo, mas também dá pra entender, se não for assim, ele morre. É, isso é verdade. O grupo de Assange passou a ficar na mira da polícia australiana, que estava determinada a rastrear e prender os membros da organização sob a acusação Imagina se andar nesse sol deste jeito. Irmão, calorzinho legal que deve fazer debaixo dessa roupa, tá? de roubo de dados. Em 91, a polícia australiana iniciou uma operação para identificar e deter os membros do grupo e O ano que eu nasci. Mentira. depois de longos meses de investigação e vigilância, Assange foi finalmente identificado e seu domicílio em Melbourne sofreu uma busca e apreensão. Durante as buscas, as autoridades apreenderam diversos equipamentos de Assange que linkavam ele a diversas invasões que rolaram nos últimos anos. Então, mesmo que ele não tivesse feito nada com as informações, em 94, Julian foi acusado de 31 crimes envolvendo hacking, incluindo invasão e roubo de propriedade intelectual. As acusações poderiam gerar ali realmente uma boa pena, porém ele argumentou que, de fato, a motivação não era causar dano ou ter algum ganho pessoal. E de fato, quando foram investigar, nada disso rolou. A defesa e a acusação travaram uma longa batalha judicial até que, em 96, após uma O ano que eu nasci. Mentira. série de audiências, Assange se declarou culpado de 25 acusações de hacking e fez um acordo com a polícia. As autoridades reconheceram a natureza não maliciosa dos seus crimes e o sentenciaram apenas a uma multa e uma boa conduta obrigatória. Durante os anos 90, Esse foi o ano que eu nasci. Assange se dedicou Mentira também. ao estudo de matemática, programação e física na Universidade de Melbourne e ficou obcecado por aprender mais sobre criptografia para usar disso Tem documento do Brasil lá. Cara, no Wikileaks tem documentos de uma caralhada de país lá, velho. como uma forma de garantir a privacidade e a liberdade na era digital. Foi durante esse período que Assange começou a entender a necessidade de uma plataforma onde as informações pudessem ser compartilhadas sem medo de repressão ou censura. E na cabeça Essa ideia dele é muito importante porque aquela questão do tipo assim, tem muita gente que deixa de denunciar e tal, às vezes, só de medo de represália, medo de perseguição, tá ligado? E, tipo assim, cara, pouco custa os caras mandar matar mesmo. Você acha que você duvida dessas agências de inteligência mandar matar os outros? Eu, sinceramente, não duvido. cabeça dele, a criptografia avançada e disponível era a única maneira possível de fazer isso. O bizarro é que mais de 30 anos depois, isso se provou verdade, já que toda rede de comunicação e armazenamento investe pesado em criptografia. O grande ponto de Isso é verdade. virada que inspirou a criação do Wikileaks aconteceu no início dos anos 2000, quando a invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi meio que baseada em informações falsas sobre armas de destruição em massa. Não é meio, ela foi baseada em informações falsas. É aquela questão, tipo assim, é o único relatório da CIA que indica que tem arma de destruição em massa. Esse relatório ele é fraudulento, porque nunca existiu nada que provasse a arma de destruição em massa no Iraque. A gente sabe disso, tá ligado? Isso despertou em Assange a necessidade de criar uma plataforma onde delatores pudessem expor a verdade sem medo de serem pegos ou descobertos. E foi aí que tudo começou. Em 2006, uma nova plataforma entrou em cena, a Wikileaks. Ela foi fundada por Julian com a colaboração de ativistas, jornalistas e especialistas em tecnologia de várias partes do mundo. Para vocês terem noção de como era uma plataforma complexa de se fazer, a ideia surgiu em 2000, mas o site só foi publicado e começou a funcionar de fato 5 anos depois. O objetivo principal da Wikileaks era simples, mas bem desafiador: criar um repositório online seguro para divulgação anônima de documentos confidenciais. O site se apresentava como um refúgio para delatores e fontes anônimas que desejassem expor injustiças, corrupções e abuso de poder. Era como se fosse um canal de denúncias alternativo, onde os denunciantes estariam seguros, mas os segredos que eles tinham para revelar seriam expostos para o mundo. Desde o início, a plataforma foi construída com pilar na criptografia para garantir que os arquivos que fossem enviados para o site ficassem protegidos, e eles também davam sempre a opção de você Continua funcionando até hoje o Wikileaks, pra falar a verdade. acessar o site pela Deep Web para poder fazer sua denúncia, também para poder proteger 100% a fonte. Esse compromisso com a segurança não apenas protegia as fontes, mas garantia também que as informações relatadas ali fossem autênticas e não adulteradas. Em seu manifesto inicial, Assange argumentou que a melhor maneira de combater regimes opressivos e organizações corruptas era forçá-los a ficarem num estado constante de paranoia, ao tornar a traição interna muito mais fácil e protegida. Ou seja, a ideia
ideia dele era quebrar o sistema de dentro pra fora. Pra Assange, o Wikileaks não era apenas Ousado da parte dele pensar em fazer isso. Pra quem interessa, gente, filme baseado em história real é problemático porque ele tem uma coisa que chama-se baseado em história real. Ele não é 100% uma história real. Mas tem um filme que ilustra um pouco a história do Assange, que é O Quinto Poder, né? Eu acho que em português ele tá O Quinto Estado. Deixa eu conferir aqui. uma plataforma de notícias, mas uma ferramenta para a justiça social e transparência. Os primeiros vazamentos da Wikileaks variavam entre É isso mesmo, gente, é O Quinto Poder, tá? Esse filme aqui, ó. Deixa eu abrir o cartaz dele aqui pra vocês. Esse filme aqui, ó, vai contar um pouco da história do Julian Assange, tá? Mas não é a história real, e desde ele protocolos é feito até para aquele ator que faz Doutor Estranho. de procedimentos de prisões nos Estados Unidos, até arquivos de corrupção na África, e tinha gente literalmente do mundo inteiro mandando informações secretas, e foi questão de tempo até os governos começarem a se incomodar e tentarem Os governos, Estados Unidos da América. descredibilizar o site. Porém, o funcionamento não era simplesmente o Julian abrir ali a caixa de e-mail deles e decidir qual ia ser o arquivo que ele ia jogar para público. Ele tinha uma equipe de jornalistas, de programadores e de vários outros profissionais para poderem verificar o que era real e o que era manipulado, seja alguma informação falsa que os jornalistas podiam verificar ou alguma imagem editada ou coisa do tipo. Essas parcerias, que incluíram renomados veículos de comunicação ao redor do mundo, Aí tem uma questão que é o seguinte, gente. Renomados veículos. E esses veículos têm viés ideológico e a gente sabe muito bem qual que é. Aqui, ó, você tem, por exemplo, só aqui, você tem o Le Monde da França, que ele é um dos maiores da França. Você tem aqui o Globo, né? Que a gente sabe muito bem que o Globo é um jornal ideológico. Tem o El País também, que é a mesma coisa. Então, tem o Telegraph, o El Telegraph, né? É espanhol, se eu não me engano. Então, tipo assim, eles têm viés ideológico. Tem. É inegável isso. Tá? Achar que esses conglomerados de mídia não têm viés ideológico é problemático. Por quê? Cara, eles atendem a interesses dos financiadores deles. Quem são os financiadores deles? A alta burguesia. Fora o fato que esses conglomerados aqui estão na mão de outros burgueses. Entendeu? E a mídia é o aparelho de difusão ideológica da burguesia. permitiram que os vazamentos alcançassem um público mais amplo e fossem apresentados de uma forma jornalística e com total credibilidade. Pois é, o cara pensou em tudo mesmo. Para evitar tentativas de censura e possíveis ataques digitais, o Wikileaks foi projetado para ser altamente descentralizado. Na Surface, ele conta com diversos sistemas de proteção e, como eu disse, também existe a versão da Deep Web, que além de garantir o anonimato, é muito mais difícil de ser derrubado. Já aconteceu do site da Wikileaks que você encontra no Google cair, mas o da rede Tor seguir intacto. Para se manter Isso é verdade, o site deles da rede Tor é intacto mesmo. de pé, a Wikileaks também dependia de financiamento coletivo, já que eles tinham que selecionar muito bem de quem eles iam receber o dinheiro para que isso não comprometesse a imparcialidade. E, gente, imparcialidade não existe. A gente estava falando isso agora há pouco no vídeo do Loconte, tá? Imparcialidade é uma parada que não existe. Sempre quando alguém fala que é imparcial, pende para direita, tá? Só para deixar claro essa parte. Mas agora que a gente já falou como que o site funciona, vamos falar sobre algum dos maiores vazamentos. Em junho de 2008, a Wikileaks vazou a Se eu informação não me engano, parte dos vazamentos do Snowden são feitos pelo Assange, se eu não me engano, tá? de que, em 19 de setembro de 2007, um caminhão da Coca-Cola atropelou 19 crianças na Tanzânia. O motorista fugiu e só se entregou para a polícia posteriormente. 10 crianças acabaram morrendo, os moradores tacaram fogo no caminhão e os familiares nunca tiveram justiça de alguma forma porque o caso foi totalmente abafado. O vazamento fez com que a Coca-Cola se pronunciasse apenas confirmando que essas informações Trágico acidente da Tanzânia. O grave e triste incidente que ocorreu na Tanzânia em 2007 envolvendo o veículo da Coca-Cola é de conhecimento público. Seus desdobramentos foram acompanhados de perto pelas autoridades locais e por essa companhia. O documento vazado pela Wikileaks descreve com exatidão o que ocorreu e qualquer outra especulação é mentirosa. Caralho. informações são verdadeiras, mas que qualquer coisa além do que a Wikileaks divulgou é falso. Em 2010 surgiu o vídeo Collateral Murder, que talvez foi um dos vazamentos mais controversos da Wikileaks. Nele era possível presenciar um ataque aéreo em Bagdá, em 2007, realizado por helicópteros dos Estados Unidos, resultando na morte e no ferimento de vários indivíduos. Quando a dos Estados Unidos fazendo é democrático. Não é, Loconte?
incluindo 2 jornalistas e 2 crianças. Nesse vídeo é possível ouvir os militares conversando e abrindo fogo contra vários indivíduos. Posteriormente, eles disseram que confundiram as câmeras dos jornalistas com armas. Em outra parte do vídeo, eles atiram contra 2 homens desarmados que estavam socorrendo um dos jornalistas feridos, e dentro da van haviam 2 crianças que ficaram feridas. O vídeo desencadeou uma discussão global sobre as regras de combate e responsabilidade das Forças Armadas, já que esse ataque em específico estava ocorrendo sem conhecimento do público, vindo de surpresa do governo americano e atingindo inocentes. Uma coleção O público não sabia, mas o governo americano sabia muito bem e era por ordem deles que estava sendo executado. Deixar claro essa parte. Não existe essa, ah não, o exército tomou uma medida sem... Não, eles sabem sim. Tá? Quem comanda as tropas sabe muito bem. de quase meio milhão de documentos secretos, incluindo do exército dos Estados Unidos, que cobriam a guerra no Afeganistão e a do Iraque de 2004 a 2010, foram revelados pelo Wikileaks e mudaram a situação geopolítica na época. Os documentos revelaram uma série de detalhes sobre ataques de drones, o envolvimento de forças especiais e de como o país ia agir em relação ao conflito com o Paquistão. Já os arquivos referentes à guerra do Iraque eram bem alarmantes, porque eles basicamente davam exposed em várias coisas erradas que estavam rolando, se liga. Esses documentos expuseram numerosos casos de abuso, tortura e morte de detidos, e informações sobre bombas ativadas em locais pacíficos com civis que provavelmente nunca seriam reveladas ao público. Alguém surpreso com isso? Basicamente expuseram diversos crimes de guerra. Para vocês verem a importância disso. Detalhe, isso é de uma invasão, uma operação. Imaginem todas as operações. Imagina se hoje a gente só soubesse o que tá rolando lá em Israel por meio de notícias da televisão. Imagina se não tivessem pessoas filmando lá com celulares, pessoas postando nas redes sociais em tempo real e tudo mais. Um vazamento sem precedentes de mais de 250 mil comunicações diplomáticas do Departamento de Estado dos Estados Unidos mostram ao mundo pela primeira vez os detalhes das negociações internacionais, opiniões e estratégia dos Estados Unidos em relação... Mano, na moral, cara, eu não duvido de ter documento da Guerra da Coreia na Wikileaks. O problema é que muitos desses documentos da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, muitos desses documentos eles estão criptografados. Eles têm criptografia. O problema é quebrar a criptografia, tá ligado? Parece o Brasil na Haiti. Porra, nem fala, velho. Nossa, essa operação do Brasil na Haiti dá uma vergonha de ser brasileiro. Puta que pariu. A muitos países. Nos documentos era possível perceber que os Estados Unidos simplesmente adotavam uma tática de ameaça e de bombardeio a países que se mostravam contrários ao seu modelo de governo. Esse vazamento ficou conhecido como Cablegate. Inclusive, nesse documento tinha muita coisa referente ao Brasil. Tinha uma lista de pessoas da política nacional aqui que eles consideravam perigosas, que novamente eram contra o governo deles, pessoas que no geral eles consideravam preocupantes. Mas lembrem-se, eles perseguem pessoas de forma democrática, né? Espionagem em ações do governo da época, e tem documentos até que comprovam a influência dos gringos aqui na política nacional, que dá benefícios pra eles, às vezes até diretamente. Tem, inclusive o Snowden depois vai vazar um outro bloco de documentos que vai falar referente ao golpe de 2016. Chegaram a tentar persuadir o comandante da FAB e o ministro da Defesa para tentar convencer o presidente Lula a optar pela compra de caças americanos ao invés dos da França e da Suécia que já estavam em negociação. Olha lá. Fizeram isso de forma democrática, né? O Wikileaks também divulgou em 2011 diversos documentos detalhando como viviam os prisioneiros da prisão de Guantánamo. Pra quem não sabe, a prisão de Guantánamo é... Tem gente, ó, só pra falar uma coisa, tem gente na prisão de Guantánamo que não foi nem julgada. Os caras estão lá até hoje. E essa prisão que é em território cubano, vale lembrar, tá? Até hoje considerada o último lugar para onde qualquer prisioneiro quer ir, já que lá práticas de tortura são parte da rotina, pois é para onde o governo costuma enviar terroristas que detêm informações valiosas e prisioneiros que eles... Relatores da ONU dizem que chegou a hora de fechar a prisão de Guantánamo. Uau! Vamos fazer o quê? Porra nenhuma, né? Querem que sumam do mapa, se é que vocês me entendem. E o caso fica ainda mais grave quando pouquíssimos prisioneiros de lá de fato foram condenados pelos crimes que supostamente cometeram. E aí é uma parada que é o seguinte: isso não é chamado de campo de concentração por ninguém. A prisão de Guantánamo, ninguém ousa chamar de campo de concentração. Mas pega qualquer prisão de qualquer país socialista que eles chamam de campo de concentração na hora.
O último grande vazamento da Wikileaks foi em 2017, quando eles detalhavam diversos documentos que mostravam a capacidade de hacking da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Esses documentos revelaram ferramentas e métodos usados para hackear dispositivos eletrônicos e muitos deles ocorriam fora da legalidade judicial. Além disso tudo, o Wikileaks também divulgou documentos relacionados a outros governos e organizações ao redor do mundo e o impacto das revelações foi imensurável. É possível dizer... Exatamente, se um desses guardas falasse, hoje, no caso, hoje, ô camarada, se um desses guardas falasse chinês, esse é o maior campo de concentração da história, tem que acabar, que não sei o que, a dentadura chinesa, é Sim, que a absurdo. Wikileaks influenciou diretamente em eleições, ela acabou desencadeando protestos, influenciou em investigações. Trabalho escravo em prisões está liberado. Ô, Daniel, eu vou mais fundo ainda. O sistema prisional norte-americano, ele é fundado com base no trabalho escravo. Tá na base do sistema, eles já contavam com isso. Oficiais, e lógico que nesse momento os governos foram pra cima do Julian Assange. Se você pegar, por exemplo, a cidade de Atlanta, ela foi construída com mão de obra prisional análoga à escravidão. Tá? Vocês que não sabem aí, ó. 13ª emenda, documentário que tem na Netflix. Com toda a força. Tem um livro, inclusive, que deu origem a esse documentário. Os vazamentos da Wikileaks basicamente colocaram um alvo na cabeça do Julian. Governos de todo o mundo, principalmente dos Estados Unidos, viram suas ações como uma ameaça à segurança nacional, enquanto Não foi de todo mundo não, tá? Foi só dos Estados Unidos. muitos civis e ativistas viram Assange como um ícone da liberdade de imprensa. Os problemas legais de Assange começaram em 2010, quando duas mulheres na Suécia o acusaram de agressão sexual e ele Que não foi pra frente, não deu em nada foi isso aí. detido em Londres depois da emissão de mandado internacional de prisão. O Julian negou todas as acusações e disse que aquilo era uma estratégia do governo para detê-lo e extraditá-lo para os Estados Unidos. Se ele fosse extraditado, ele seria oficialmente acusado pelos vazamentos da Wikileaks e de fato essa teoria faz muito sentido, já que esse caso dos assédios nunca deu em nada e faltam diversas provas no processo. Em 2012, depois de esgotar suas opções legais no Reino Unido contra a extradição Ele andando, isso aí, gente, é dentro da embaixada do Equador. Ele tava andando de skate dentro da embaixada. para os Estados Unidos, Assange buscou asilo na Embaixada do Equador em Londres. O acordo proposto é que ele permaneceria lá por cerca de 7 anos, vivendo em um pequeno quarto sem poder sair na rua, e assim aconteceu. Durante seu tempo na embaixada, Assange continuou dirigindo o Wikileaks e permaneceu ativo na cena política global. No entanto, ele passou a ter diversos problemas de saúde e isso gerou conflitos entre ele e a embaixada, já que ele alegava que os oficiais da embaixada não estavam dando a atenção necessária para o seu caso. Em abril de 2019, o Equador tirou o asilo de Assange, permitindo com que a polícia... Foi quando aquele empresário neoliberal ganhou as eleições no Equador, aí tirou o asilo dele. Né? E aí, se for pegar o retrospecto dessa eleição no Equador, aposto, se você procurar, você vai achar ingerência dos Estados Unidos lá. Você vai achar ingerência, porque aí abre a prerrogativa que os Estados Unidos tanto queria de poder tirar o cara da embaixada e prender o cara, tá ligado? É isso. britânica... Eu não duvido que se você pegar e investigar o caso da eleição desse cara no Equador, eu não falo, tipo assim, de ir lá favorecer, mas de financiar a candidatura do cara, financiar a campanha do cara, tá ligado? Deve ter sim, velho. entrasse na embaixada e finalmente o prendesse. Os Estados Unidos então apresentaram um pedido formal de extradição por acusação de conspiração contra o governo e violação da lei de espionagem. Atualmente, o Julian segue preso aguardando seu julgamento, onde pode simplesmente pegar 175 anos de prisão. Todo esse caso é tão absurdo que é a primeira vez na história que um jornalista é acusado de crime de espionagem sem ter espionado ninguém, já que o Julian simplesmente repostava as informações. No passado, boa parte da imprensa americana decidiu manifestar apoio ao Julian e uma carta pedindo a retirada das acusações foi publicada e assinada em uma parceria inédita entre o New York Times, o The Guardian, o Le Monde e o El País. Ou seja, foi a primeira vez que veículos concorrentes, digamos assim, se uniram por uma causa maior, já que isso pode virar contra eles no futuro. Muitos ativistas, jornalistas e cidadãos comuns em todo o mundo continuam a se manifestar em apoio ao Assange ao redor do mundo todo. Essa é a última atualização que temos sobre o caso, mas assim que forem saindo novas informações, eu trago um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Se vocês curtiram e querem... É isso aí, gente, é isso aí. Eu não tenho muito o que falar não, mas eu acho o seguinte, pra quem tiver alguma curiosidade, não é aquele negócio, gente. Cinema que é baseado em fatos reais, ele é problemático, tá ligado? Mas tem o filme que foi baseado na história dele, que é o Quinto Poder, tá?
Eu não sei se ele tem alguma plataforma de streaming específica, ele é feito com aquele ator que faz Doutor Estranho, o Benedict Cumberbatch, eu acho, assim que pronuncia o nome dele, né? E aí, se quem tiver a curiosidade de ir lá assistir, é um filme até relativamente interessante, ele vai contar um pouco ali sobre como funcionava o Wikileaks e tudo mais, né? Acho que no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa seu like, se inscreve aí, beijo no seu coração, até a próxima e fui!